sua. O que você não pode é negar a prova está nos autos. Eu convido a audiência a pesquisar os autos. Os autos são públicos, além das matérias elencadas, as pessoas podem pesquisar esses autos já foram tornados públicos. E você também tergiversa ao debater sobre o regime militar. Você acha ou não que o regime militar era uma ditadura? Você defende o regime militar? Você queria isso para o Brasil? Você acha que essa era uma solução razoável como uma alternativa à derrota eleitoral de Jair Bolsonaro? Você não responde essa questão. Você me pergunta sobre um país que vivia uma outra circunstância histórica de uma guerra sangrenta, ao invés de ir ao ponto, ao invés de enfrentar o debate, sua posição sobre o regime militar, e se você considerava que o regime militar seria uma alternativa à derrota eleitoral sofrida por Bolsonaro. E se é isso que você queria dizer com as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, eu defendo a necessidade de uma intervenção militar, sua mensagem é o seguinte: você foge da pergunta. Você foge da pergunta. Eu não fujo de nenhuma pergunta. Pode perguntar o que você quiser. E aquilo que você mostrar que tenha sido posição minha comprovada, eu jamais a negarei. Eu não adotarei a sua postura que está negando o que está provado. Isso é muito feio. Isso atrapalha o debate público, Alan. Alan, 3 minutos. O Breno agora ele tem acesso ao meu WhatsApp, né? Ele não sabe o que eu mesmo... Polícia Federal, não eu. Ele está me atrapalhando. Peraí, Breno. Eu não atrapalhei em nenhum momento. Eu sei que você não gosta de democracia, mas aqui a gente vai ter que respeitar o tempo. Bem, as mensagens, os autos não estão públicos, tá, pessoal? O Breno está falando isso aí, mas na verdade nem meus advogados têm acesso aos autos até hoje. Eu estou dentro de uma investigação há mais de 5 anos, sem nunca nem ter sido indiciado dentro dessas investigações da Polícia Federal, que ele jura de pé junto que são legítimas. Elas são tão legítimas que eu pude virar na frente dos oficiais, de todos os policiais federais em Nova York, e dizer para eles: eu sou Alan dos Santos, estou aqui, quem aqui quer me prender? E ninguém lá pode encostar um dedo sequer em mim, sendo que o Brasil tem tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. As leis deixam bem claras que eu posso virar na cara de qualquer policial federal e dizer: meu nome é Alan dos Santos, estou aqui, o que você deseja fazer comigo? Você não queria me prender? Nenhum deles pode encostar o dedo em mim, mesmo o Brasil tendo tratado de extradição e cooperação entre os dois países. Com relação à ditadura militar, o Breno não conhece meu trabalho, então é compreensível que ele queira colocar em mim os estereótipos das outras pessoas que ele deve acompanhar na internet, que ele considera de direita. Eu sou um ferrenho defensor de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que é alguém que falou abertamente, nos Estados Unidos, inclusive, numa entrevista em inglês, eu falo para vocês que estão nos assistindo, assistam essa entrevista do Carlos Lacerda, onde ele critica duramente os militares. E quem acompanha meu trabalho sabe das duras críticas que eu faço aos militares, exatamente pela covardia dos militares de não quererem atuar contra o narcotráfico no Brasil. Eu acho de extrema importância que a Polícia Federal sozinha não cuide disso, a Polícia Militar dos Estados, mas que tenha uma cooperação da Força Armada do país, já que isso atenta contra a soberania nacional. É um problema de segurança nacional. As Forças Armadas têm que, sim, como o Breno bem disse, né, não tocar Imagine, mas pegar fuzil e dar tiro na testa de quem tiver com fuzil na mão, vendendo droga, colocando uma comunidade pobre refém desses fuzis AK-47. Eu defendo mesmo isso abertamente, ninguém nunca vai me ver falando o contrário. E gostaria de perguntar ao Breno, ele não entendeu muito bem por que eu perguntei da Rússia, porque ele falou de 1917, eu queria que entendesse dentro da União Soviética isso não aconteceu, então gostaria de perguntar ao Breno se o caso de Solzhenitsyn foi um caso justo dentro das leis da União Soviética e, para além das leis soviéticas, se isso é um direito humano fundamental violado no caso do Solzhenitsyn ou não. Essa é a minha pergunta para ele.
Lembrando que é só réplica agora, tá, Alan? Não era pergunta. Era os Breno 3 minutos. Não, ignora a pergunta, Breno, desculpa. Você pode usar ela na próxima, essa pergunta. Na verdade é o seguinte, você tinha o tempo, você pode colocar como você quiser. Se o Breno quiser responder sobre isso agora, ele tem o tempo. É assim que funciona. Mas Cada do um usa o tempo contrário como aí quiser. é a pergunta do Breno. Aí, Agora vocês estão me confundindo. O que eu tenho que fazer agora é uma pergunta. É sua certo? terceira Não, pergunta. uma pergunta, Sua Breno. terceira pergunta. Tá bom. 2 minutos. Então, me cabe fazer uma pergunta. É isso. Sim, E não sim. responder ao Alan, porque aí não teria tempo. Tá bem. Então, vamos lá. Só antes, um pequeno comentário. Alan, evidentemente que a Polícia Federal não podia te prender nos Estados Unidos. Nem que houvesse tratado de extradição. Quem te prenderia seria a Polícia Federal norte-americana, o FBI ou FBI, conforme você preferir a pronúncia, e somente então, somente as autoridades norte-americanas poderiam proceder sua extradição. Como não há uma decisão de extradição no seu caso, você continua nos Estados Unidos. Agora, se você vier ao Brasil, você será preso pela Polícia Federal, porque contra você há um mandado de prisão preventiva. Então, você dizer que a Polícia Federal não te prendeu nos Estados Unidos, nem poderia te prender. Você poderia, inclusive, xingá-los ali. Talvez a polícia norte-americana não gostasse que você fizesse isso, mas você podia destratá-los. E eles não poderiam fazer nada. Eles não têm jurisdição no território norte-americano. Então, teu exemplo foi muito mal dado. É evidente que nem que você fosse um assassino terrível, a Polícia Federal poderia agir, a Polícia Federal brasileira poderia agir em território norte-americano. Faço aqui a pergunta. Até vamos fazer uma pergunta sobre esse tema de você estar nos Estados Unidos, não só você. O presidente Lula e vários outros dirigentes do PT foram vítimas de perseguição judicial entre 2014 e 2021, processados e condenados por crimes que vieram a ser desmascarados como invenções produzidas por um conluio entre o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Mas nenhum dos petistas acusados nesses processos, absolutamente nenhum, e todos sabiam que seriam condenados, nenhum petista fugiu do país. Muito menos pediram sanções de uma potência estrangeira contra o povo brasileiro para tentar reverter seus processos. Por que vocês, bolsonaristas, fogem? Por que vocês não se comportam com dignidade e preferem escapar pela porta dos fundos ao invés de responder aos seus processos dentro do território nacional e sem mimimi? 5 minutos, Alan. Mimimi de cu é rola. Vou começar assim, né? 2. Eu não saí pelas portas de trás, mas eu saí pela porta da frente, saí pelo galeão. Então você tem que questionar as autoridades brasileiras porque eles deixaram eu sair. 2. O pedido de prisão foi feito quando eu já estava nos Estados Unidos. Nenhum comunista, quando teve um pedido de prisão estando fora, voltou. O próprio Dirceu não fez isso, né? Ele fez máscara no rosto para fingir onde estava, e todos os outros exilados comunistas, quando eles estavam do lado de fora, só voltaram depois, quando eles conseguiram a anistia em 1979. Então, se a minha postura de manter a minha segurança dentro de um país livre é algo equivocado, da mesma maneira equivocou-se então José Dirceu e tantos outros. Se você considera mimimi ou então falta de coragem, é porque nós não seguimos o exemplo do Gabeira de sequestrar embaixador americano para libertar prisioneiro, né, que você considera isso um ato de virtude heróica, né, e você acha que isso é algo de mais glorioso que se possa fazer, sequestrar uma pessoa inocente de um outro país para trocar prisioneiros no momento em que você pede anistia. E, de fato, nenhum membro da direita brasileira está sequestrando embaixadores da Venezuela ou de Cuba, seja lá do que for, ou da China, para poder negociar algum tipo de benefício próprio do próprio partido. É interessante como que você considera como um ato de fraqueza, mimimi ou coisa do tipo, eu buscar segurança num lugar livre, num país onde eu não posso ter as mesmas garantias que o Lula teve. O Lula conseguiu no STF que ele não fosse condenado porque o CEP estava equivocado. Só que o meu processo começou no STF sem eu ter foro próprio para isso, coisa que qualquer garantista não tem como defender.
pelo fato de que o meu foro próprio não é o STF, até mesmo porque eu não sou membro do governo, não pertenço a governo nenhum, e não tinha nem sequer qualquer característica que pudesse me colocar no STF para ser investigado. Então, você considerar isso legítimo mostra muito mais mau caratismo do que qualquer outra coisa.